Bom dia, mais um estudo do Vem Segue, onde eu vou compartilhar aqui Palavras de Mórmon, versículo 6 e o versículo 7. Bom, Mórmon ele foi um profeta historiador. Deus ordenou a ele que fizesse um resumo das placas maiores de Nefe, que falava sobre o governo dos reis e das guerras. Essas placas continham um volume de escritura que começou a ser escrita cerca de 130 anos antes de Cristo e foi até ali a 400 anos aproximadamente depois de Cristo. Então, nada, Mormon tinha que fazer um resumo ali de aproximadamente de 500 a 600 anos, né, de história. E foi isso que ele fez. Então, ao concluir esse registro e fazer esse resumo, ele olhou também nas placas menores que Nefe tinha feito, né? No vídeo anterior eu falei que tinha uma diferença entre as placas menores e as placas maiores de Nefe. E nessas placas menores ele observou que tinha dois registros ali muito parecidos, tá bom? Então o registro das placas menores começava com um livro, o livro de Leí, que contava a história do próprio pai, né? Leí contando a história de ele saindo de Jerusalém, pregando ao povo e chegando aqui na Terra Prometida. E ele observou que Nefe, ele também fez um registro, né, de quando saiu de Jerusalém e veio para cá, contando a história do pai dele, segundo o seu próprio relato ali, né? Aquela parte que Nefe fala sobre e aconteceu que eu, Nefe, tendo nascido de bons pais. Quando Nefe ele começa a escrever essa história, ele já está aqui na Terra Prometida, tá bom? Ele já era velhinho já e o Senhor ordenou que fizesse ali um relato da história de quando ele saiu de Jerusalém, né? E Nefe já tinha conhecimento da história do pai dele, que já tinha o livro também do pai dele, contando essa história. Inclusive em 1 Nefe, capítulo 9, versículo 5, Nefe ele menciona que não sabe o motivo porque o Senhor está pedindo ele fazer um relato de um relato que já tem, que era do pai dele. Ele diz assim, ó: ordenou-me, portanto, o Senhor, que fizeste essas placas, para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Ele não sabia por que ele tinha que fazer aquele registro, mas ele foi obediente e fez um registro ali, tá bom? Que é começando ali primeiro Nefe. Bom, e Mormon, quando viu esse registro de Nefe e viu também o registro de Leí, né, e ele como profeta historiador que já estava fazendo um resumo, ele não viu necessidade de pegar os dois registros e colocar junto, mas ele sentiu por meio do Espírito, né, que o Espírito sussurrou a ele que ele deveria colocar esses dois registros juntos. Vamos conferir, que é o versículo 6 e o versículo 7 de Palavras de Mormon. Diz assim: mas eis que tomarei essas placas, que contêm estas profecias e revelações, e pô-las-loei com o restante de meus registros, porque me são preciosas, e sei que serão preciosas para meus irmãos. Faço isso com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que estão de acontecer. Portanto, ele atua em mim, para que eu faça segundo sua vontade. Então, Mormon ele viu que os registros eram igual, mas mesmo assim foi sussurrado a ele que colocasse os dois registros juntos ali. Então, por que será, né? Ele não sabia, nem Mormon sabia o propósito disso e nem Nefe sabia, mas eles foram obedientes ao Senhor. E é importante nós sermos obedientes quando nós não sabemos o motivo também, né? Ah, não sei por que o Senhor quer que eu guarde esse mandamento, né? Não sei para que isso, mas o importante é guardar o mandamento, obedecer ao Senhor. Bom, para desvendar o que aconteceu aqui, né? Quando Joseph Smith ele estava traduzindo o livro de Mormon, ele teve uma pessoa que estava ajudando ele ali também, né, como escrevente, né? Ele traduzia e Martin Harris serviu ali por um tempo como escrevente. E ele começou realmente pelo livro de Leí, é o livro que nós não temos dentro do livro de Mormon ali, que seria o começo do livro de Mormon. Porém, quando ele estava traduzindo, ele tinha traduzido já 116 páginas e Martin Harris pediu um favor a Joseph Smith, que ele pudesse emprestar 116 páginas para que ele pudesse levar e mostrar para sua família, para que eles pudessem ver, né, o trabalho que ele estava fazendo, porque muitos pensavam que a família dele acusava
Martin Harris dizendo, você está sendo enganado por Joseph Smith, não tem nenhum livro. Então ele queria, né, mostrar essas páginas, né, que foram traduzidas, a história, para eles, para mostrar por que ele estava indo lá e ajudando Joseph Smith. Joseph Smith, ele era muito amigo de Martin Harris ali. Inclusive porque Martin Harris, ele foi uma das poucas pessoas que acreditou no trabalho de Joseph Smith, no que ele estava fazendo. Então, mas Joseph Smith ele se sentiu um pouco inseguro em emprestar essas páginas. Então ele foi orar ao Senhor perguntando se ele poderia emprestar as 116 páginas, né, inicial ali do livro de Mormon, para Martin Harris ir lá e mostrar para sua família. E a primeira resposta do Senhor, quando Joseph Smith orou, foi não pode. Então ele voltou lá e falou para Martin Harris que o Senhor não deu permissão. E Martin Harris pediu, né, novamente que Joseph Smith fosse lá e conversasse com o Senhor de novo, né, porque era importante para ele isso. E aí Joseph Smith volta e faz outra oração a Deus, perguntando se Martin Harris poderia levar as 116 páginas para mostrar para sua família. E novamente a resposta do Senhor foi não. E quando Joseph Smith falou essa resposta para Martin Harris, ainda assim ele insistiu uma terceira vez. Ele insistiu uma terceira vez para que Joseph Smith fosse lá e perguntasse novamente ao Senhor. E aí Joseph Smith, né, ele vai lá novamente e faz essa oração. E o Senhor permite que Martin Harris leve as 116 páginas do livro de Mormon sobre um convênio que ele não deveria mostrar, a não ser as pessoas a qual o Senhor havia falado ali. Né, alguns familiares que era para ele mostrar, não era para ele mostrar para amigo nenhum e tal. Bom, enfim. Joseph Smith deu essas 116 páginas na mão de Martin Harris e ele parte, né, para sua casa e ele demora, né, de voltar. E Joseph Smith preocupado, aconteceu várias coisas, né, a Emma estava grávida, perdeu a criança, então ele ficou um pouco enrolado ali na situação, mas assim que ele pôde, ele foi, né, para a cidade onde estava Martin Harris e ao encontrar Martin Harris se encontrou ali com ele e falou que ele perdeu as 116 páginas do livro de Mormon. E naquele momento, Joseph Smith achou que tudo estava perdido, porque ele havia feito um convênio com o Senhor, Martin Harris também tinha feito esse convênio com o Senhor, e ele só perdeu as 116 páginas porque ele quebrou esse convênio, acabou mostrando para outras pessoas ali, né? Porém, Joseph Smith aprendeu uma grande lição com isso, que ele deveria dar mais atenção aos conselhos de Deus e não ceder, né, a impulso dos homens, né, a pressão dos homens. Foi isso que aconteceu. Ele era tão amigo, ele não queria decepcionar seu amigo, por isso ele insistiu tanto ao Senhor ali. Né? Então nós devemos dar mais valor aos conselhos de Deus do que aos dos nossos amigos, ou querer agradar a pessoa desprezando o que Deus ele já nos falou. Então essa experiência mudou a vida de Joseph Smith. A partir desse momento, ele serviu o Senhor com outros olhos. Foi uma preparação muito grande e teve um propósito nisso também no restante da vida de Joseph Smith ali, da maneira que ele serviu ao Senhor. Tá bom? Mas quando Joseph Smith ele teve permissão novamente de traduzir, né, o livro de Mormon, né, porque havia sido tirado dele Urim, Tumim, Udom, ele ficou um tempo, né, sem poder traduzir por conta desse erro que ele cometeu. Quando ele recebeu novamente a instrução que poderia, quando ele foi para traduzir, ele ia começar novamente ali pelo livro de Leí, que era 116 páginas iniciais perdidas ali. E quando ele foi traduzir, o Senhor falou que ele não deveria traduzir daquele ponto, porque homens iníquos haviam adquirido aqueles registros, né, aquelas 116 páginas que Martin Harris perdeu. E eles haviam alterado as suas palavras, de maneira que quando Joseph Smith traduzisse novamente, eles iam mostrar que estava diferente da primeira tradução, desacreditando o livro de Mormon. Então ele pediu que Joseph Smith começasse a traduzir novamente, mas pelo livro de 1º Nefe, a qual nós conhecemos, que começa o livro de Mormon ali. Tá bom? Então nós podemos ver que Deus ele sabe o fim desde o começo, né? Por isso que ele mandou Joseph Nefe fazer um resumo ali da história do pai dele, e depois Mormon também, né, falou, não, mantém esses dois registros juntos. Ele já sabia ali que
Joseph Smith perderia as 116 páginas, mas tudo estava preparado, né? Então, podemos ver a sabedoria de Deus em todas as coisas. Então, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.